Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja abençoando o seu coração, a sua vida, a sua família, esteja abençoando o seu lar. Que oportunidade preciosa estarmos juntos nessa noite de domingo, cultuando ao Senhor em espírito e em verdade. Você já deve ter percebido que está claro, eu estou gravando esse vídeo no sábado e isso é proposital. É para que eu e você, nós possamos nesse momento nos lembrarmos da grandeza de Deus. Deus está acima de todas as coisas. O tempo é um instrumento de Deus a nosso favor. As circunstâncias não governam sobre nós. O que governa sobre as nossas vidas é o nosso Deus. E ainda claro no vídeo, mas já num domingo à noite, eu queria trazer à sua memória o que diz a palavra no Salmo, capítulo 30, versículo 5, que diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura uma vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você esteja angustiado, preocupado, se perguntando o que será de mim amanhã. Mas olha que dia lindo. E se Deus assim permitir, amanhã, segunda-feira, será um dia tão lindo quanto hoje. Ou quanto, no caso nosso aqui, foi o sábado. O fato é que para Deus não há impossíveis, Deus não está preso ao nosso tempo, Deus não está preso às nossas circunstâncias, Ele governa acima de todas as coisas. Então que você possa entregar o seu coração a Ele, descansar no Senhor e possa, a partir de agora, oferecer o melhor e o maior culto da sua vida. Nós não estamos separados. A distância não tem poder de nos separar. Nós estamos unidos nesse momento. Somos igreja do Senhor Jesus, cultuando ao nosso Deus que se faz presente. E que nós possamos estar então orando, e eu te convido a fechar os seus olhos, para nós estarmos orando. E após a oração nós estarmos cantando ao Senhor, que é grandioso, que é soberano, e que também se manifesta em todas as coisas. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada vida e cada lar, Senhor. Abençoe cada coração, Senhor, e traga paz, traga segurança. Perdoe, ó Deus, a nossa angústia, a nossa insegurança, o nosso medo. Perdoe-nos, ó Pai, porque muitas vezes a nossa fé não revela quem o Senhor é e quem nós cremos. Nós cremos no Senhor, nós amamos ao Senhor, mas somos pequenos demais. E muitas vezes nos sentimos inseguros. Perdoa-nos e fortalece a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor no Senhor. Encha o nosso coração de alegria e paz. E que venha, ó Deus, a graça do Senhor sobre cada lar e cada família, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe-nos. Abençoe a Tua igreja, Jesus, reunida no Teu nome essa noite. Unidas pelo Senhor, ó Deus, cada lar, uma igreja que faz parte, ó Deus, do corpo do Senhor, onde Cristo Jesus é o cabeça, onde o Senhor governa. Então que o Senhor receba o nosso coração, a nossa adoração, as nossas vidas, o nosso lar, como oferta ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Estamos com saudade de todos, mas infelizmente por causa dessa situação toda que está acontecendo no Brasil e no mundo, temos que ficar isolados, com distanciamento físico, mas não com distanciamento do espírito. E é esse o nosso motivo de estarmos aqui nessa noite, querendo celebrar ao Senhor por ter cuidado de nós, estar cuidando de nós, estar sustentando as nossas vidas, dos nossos queridos. E a nossa oração é que Deus continue a fazer a sua obra, operar os milagres, e toda essa situação possa em breve se dissipar, e nós possamos em breve estarmos juntos aqui na casa do Senhor a celebrar o seu nome. Vamos fazer isso com a alegria do nosso coração. Você aí na sua casa, levante-se, louve a Deus com todo o seu coração, porque é isso que alegra o coração de Deus, é o louvor que sai dos nossos lábios com sinceridade, adorando o nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo na tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando,
pássaros cantar. Ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita o teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali verteu o sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Glória a Deus. Que bênção, meu irmão, minha irmã, nós estarmos cultuando ao Senhor, podendo louvar ao Senhor, engrandecer o nome desse Deus que é o nosso Deus, Deus verdadeiro, e saber que a distância não nos impede de fazer isso. Nós somos um povo privilegiado. Mesmo cada um em sua casa, nós não somos impedidos de cultuarmos ao Senhor em espírito e em verdade, cultuarmos ao Senhor como uma só igreja, separados pela localização, mas unidos pelo sangue de Cristo, que nós possamos continuar oferecendo ao nosso Deus o melhor culto das nossas vidas e também de todo o nosso coração. Nós já cantamos, oramos e agora nós vamos ouvir a palavra. Que o Senhor abra o seu coração, abra o seu entendimento, que a palavra encontre no profundo do seu coração um lugar para crescer, se desenvolver, para que haja frutos na sua vida. Então eu te convido a abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Leremos dos versículos 9 ao versículo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do 9 ao 15, diz assim a palavra. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Tenha nas Tuas mãos a vida, o coração de cada um de nós. Que o Senhor tenha nas Tuas mãos, Senhor, a nossa ansiedade, o nosso medo. Que o Senhor aquiete, ó Deus, o nosso coração, aquiete, ó Deus, todos esses ruídos, ó Pai, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor, ó Deus, sossegue cada coração, cada lar, cada família, ó Pai. Que cada um confie mais e mais no Senhor, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine de tal maneira que a Tua palavra, ó Pai, esclareça o nosso coração, traga entendimento e traga, ó Deus, atitude para nós obedecermos ainda mais ao Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, provocar no nosso coração quebrantamento, para que haja arrependimento e confissão de pecados.
e assim não atrapalhe, ó Deus, o culto que nós estamos oferecendo ao Senhor. Mas que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, trazer uma transformação tão grande do nosso íntimo para o nosso exterior, que todas as pessoas ao olhar para nós, Senhor, possam ver ao Senhor e glorifiquem o Teu santo nome, assim como cada um de nós. É a nossa oração com gratidão por esse tempo, ó Deus, que nós estamos vivendo e a oportunidade que nós estamos tendo de cultuarmos ao Senhor como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não há privilégio maior para a humanidade, para o ser humano, do que saber que nós somos ouvidos pelo Deus Todo-Poderoso, grandioso, soberano. Ainda assim, Ele se importa e se inclina para ouvir a cada um de nós. Não há problemas grandes o suficiente que não possam ser levados através da oração ao altar de graça de Deus. O nosso Deus, Ele é maior do que qualquer problema que nós estejamos passando ou que a humanidade e o mundo esteja passando. E não há legado maior que nós possamos deixar aos nossos filhos e às gerações futuras do que o legado da oração. O privilégio e a oportunidade de nós demonstrarmos a nossa fé através das nossas atitudes de oração. E o Senhor Jesus, Ele vem ensinar aos seus discípulos. Esse texto que nós lemos, ele está inserido no contexto aqui do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus senta para ensinar os seus discípulos, eu, você, assim como os discípulos aqui dos tempos bíblicos. Então o Senhor Jesus, Ele vem tratando de alguns assuntos muito importantes a respeito da oração. A oração é uma ferramenta poderosa que precisa ser usada de maneira correta. O texto começa dizendo: portanto vós orareis assim, porque há muitas maneiras, cada um orando da sua maneira, mas o que Jesus está dizendo é que há uma maneira correta de se orar. Há uma maneira em que a oração se chega ao altar de graça de Deus, porque a palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas Deus é tão bom, tão amoroso, tão poderoso e tão misericordioso, que diz a palavra que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, habita naquele que entregou a sua vida a Jesus. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Senhor Jesus vem aqui ensinar como nós devemos orar. No Evangelho de Lucas, Lucas escreve que um dos discípulos pedem para Jesus ensinar como é a maneira certa de orar. Então Jesus, ele diz: vocês irão orar assim. Então nós estamos aqui no texto de Mateus, e Mateus descreve Jesus dizendo: portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Nós precisamos entender quem é Deus. Quem é Deus para cada um de nós? Porque algumas pessoas têm que Deus é o gênio da lâmpada. É só esfregar a sua lâmpada que Deus está pronto a servi-lo. Algumas pessoas vêm, algumas pessoas exigem, algumas pessoas determinam, algumas pessoas até usam alguns textos fora de contexto para cobrar de Deus alguma atitude de Deus, como se nós tivéssemos algum direito. Mas a palavra do Senhor nos ensina que a oração ela é firmada na aliança de Deus conosco e também tem a nossa parte. Deus cumpre a dele, mas como está a nossa parte? Porque aqui nesse contexto, principalmente alguns versículos antes, o Senhor Jesus está dizendo que algumas pessoas estavam fazendo orações de maneira hipócrita. Pessoas estavam fazendo orações para si mesmas, ou pior, estavam fazendo orações para que os outros pudessem ouvir. Então, para quem nós estamos fazendo as nossas orações? A quem nós nos dirigimos? E o Senhor Jesus, ele nos ensina através desse texto que nós nos dirigimos a Deus, sim. Mas esse Deus que é soberano, que é poderoso, que é grandioso, ele é o nosso Pai. Jesus já está dizendo aquilo pelo que ele veio. Ele veio para nos fazer filhos, filhos de Deus. A palavra diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus já está dizendo aqui que ele vem como primogênito, através do seu sangue, o sangue da nova aliança, nos fazer filhos. Então, ao dirigir-nos a Deus, nós devemos nos lembrar que nós estamos falando com Deus, soberano, grandioso, poderoso, mas também que é o nosso Pai, que nos conhece,
que quer se relacionar conosco intimamente. Ele não é aquele que está simplesmente no alto e sublime trono, tão distante de nós. Mas Ele é o nosso Pai, que mesmo assentado no alto e sublime trono, Ele nos chama de filhos, nos trata como filhos, nos ama como filhos. E Ele guia os nossos passos como um pai, segurando a mão do seu filho e ensinando o seu filho a caminhar. Ele é o Pai nosso. Onde Jesus também vem trabalhar a questão do nosso coração egoísta, porque algumas pessoas estavam orando, achando que além de Deus ser o seu gênio da lâmpada, aquele quem deveria servir, deveria também satisfazer os seus desejos. E o texto aqui, quando Jesus está ensinando, ele está ensinando que o nosso Pai, o Pai todo-poderoso e soberano, ele tem vários filhos. Aliás, nós somos chamados de filhos porque nós somos feitos filhos de Deus a partir do primogênito Jesus Cristo. Nós somos adotados por Cristo, por Deus. Nós somos irmãos porque nós somos selados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, Deus soberano é Pai, meu Pai, seu Pai, o nosso Pai. Ele é o Pai nosso. Jesus nos ensina a dirigirmos a Deus, sabendo da grandeza de Deus, mas sabendo também que é um Deus que nos ama como Pai. E diz o texto, Pai nosso que estás nos céus. A intenção de Jesus aqui não é dizer que o Senhor está lá e nós estamos aqui. O Senhor Jesus está nos ensinando que esse Deus soberano, poderoso e grandioso, que é o nosso Pai, e que nos faz irmãos uns dos outros. Isso significa que nós não estamos sozinhos, significa que nós temos vários irmãos e irmãs, que nós somos uma família, um só corpo em Cristo Jesus. Ele está nos céus, porque Ele está acima de todas as coisas. Então Ele consegue ter uma visão do todo, de tudo. Deus conhece o início, o meio e o fim. Aliás, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o meio de todas as coisas. A palavra diz que sem o Senhor nada do que foi feito se fez. A palavra do Senhor diz que Ele estava no princípio. A palavra do Senhor diz que Ele é o alfa e Ele é o ômega. Então o Senhor, o Pai nosso que está no céu, Ele está acima de tudo isso que nós estamos vivendo. Ele está acima de toda essa euforia, essa angústia, esse medo que a pandemia está gerando nos corações. Essas discórdias, o Senhor, nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele está acima de tudo. Então Ele tem a visão do todo. Ele pode vir sobre essa situação. Ele pode abençoar-nos. Ele pode nos tirar do meio de toda essa situação e firmar os nossos passos sobre a rocha, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então Ele é o nosso Pai que está nos céus. E o Senhor Jesus continua nos ensinando, dizendo, santificado seja o seu nome. Nós, como filhos, nós somos a representação do Pai aqui. Quando as pessoas olham para nós, elas precisam ver o nosso Pai. Quando as pessoas olham para nós, elas veem marcas físicas em nós que identificam os nossos pais. Marcas genéticas, marcas de costumes, atitudes, manias. Nós somos muito parecidos com os nossos pais. E nós temos que ser muito parecidos com o Senhor. Nós devemos amar como o Senhor ama, nós devemos perdoar como o Senhor perdoa, nós devemos estender a mão como o Senhor estende, nós devemos andar como o Senhor anda, como Ele andou, como Ele anda, porque a oração, quando nós oramos no nome do Senhor Jesus, nós estamos fazendo a mesma oração que Ele. Olha como é sério, profundo pensarmos a esse respeito. Ao orarmos em nome de Jesus, a nossa oração se torna a oração de Cristo. Por isso que nós precisamos orar da maneira que Ele tem nos ensinado. E Ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então esse desejo, nós devemos ter esse desejo no nosso coração de santificar o nome de Deus, de consagrar a nossa vida ao Senhor de tal maneira que o nome dele seja glorificado, seja honrado, assim como ele tem nos ensinado no mandamento que diz, honra teu pai e tua mãe. Honrar ao pai e mãe é viver uma vida de tal maneira
que o nome do pai e o nome da mãe sejam engrandecidos pela vida que o filho leva. Da maneira como nós vivemos, ela deve engrandecer o nome do nosso Deus, santificar, separar o nome do nosso Deus. O nome do nosso Deus deve ser exaltado, as pessoas devem olhar para nós e glorificar o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E o Senhor Jesus continua dizendo, portanto vós orareis assim. E ele continua, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque o nosso Pai, que está no céu, que ele tem o seu alto e sublime trono, que ele governa todas as coisas, o seu governo deve acontecer da mesma forma que acontece no céu, deve acontecer aqui na terra. Da mesma forma que acontece sobre todas as coisas, deve ser sobre o nosso coração, sobre a nossa vontade, sobre a nossa vida. Mas Deus, ele não é aquele que nos escraviza, ele é Pai, lembra-se? Então ele nos ama. Então é aquele que quer o melhor para cada um de nós. É o Pai que quando fala, ele fala porque ele quer o bem do seu filho. Ele fala pela segurança do seu filho. Ele fala pelo crescimento do seu filho, pelo seu bom desenvolvimento. E quando estamos orando e clamamos ao Senhor que venha o teu reino, que ele possa governar sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre os nossos sonhos, os nossos planos. Quando o reino vem, a sua bandeira é levantada e todos que olham e vê a sua bandeira ali tremulando, sabem que ali é o reinado, é o seu reinado. Que a bandeira do Senhor esteja tremulando no nosso coração, na nossa vida, de tal maneira que seja visível de longe. Que ao olharem de longe, vejam sobre a nossa vida a bandeira do nosso Deus, marcando quem nós somos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que a vontade de Deus, esse Deus que governa tão bem o céu, governa sobre todas as coisas, a palavra nos mostra como o seu governo é acima de tudo, seu governo de amor, seu governo de justiça. Seu governo de amor e justiça possa vir sobre nós, estar sobre nós. Aliás, o Senhor habita em nós, ele é o amor encarnado de Deus nas nossas vidas. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas há uma situação aqui que nós precisamos entender muito bem. Nós não levantamos o rei. É o rei quem nos fez seus súditos. É o rei quem nos acolheu. É o rei quem conquistou o território e agora nós somos seus. A palavra diz que nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos mortos e nós recebemos vida. Nós estávamos nos nossos delitos e pecados. E ele trouxe-nos para o seu reino da sua maravilhosa luz. Ele conquistou a nossa vida naquela cruz, para nos salvar, perdoar os nossos pecados e nos arrancar das garras do pecado e da condenação eterna. Ele nos dá vida e vida em abundância. Esse rei que nos conquistou, ele é rei por direito sobre a nossa vida e sobre cada um de nós. E o texto diz, continua dizendo, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus está ensinando o que é confiança, o que é ter paz, o que é descansar no Senhor e saber que Ele cuida de cada um de nós. O pão nosso de cada dia. Ele está nos ensinando a depender do Senhor em todo o tempo, em todo momento. O Senhor vai nos dar o pão que nós precisamos no momento em que nós precisamos. E não é para nós ajuntarmos, é para nós tê-lo fresquinho. Você já comeu um pão fresco? Você percebe que o sabor é diferente, o sabor é muito melhor. Ele está muito mais, a sua aparência é muito melhor. É assim que o Senhor quer, que nós experimentamos o melhor, o pão nosso de cada dia. A palavra diz que basta cada dia o seu próprio mal.
O que angustia muito o nosso coração é querer saber do amanhã, e o amanhã não está no nosso governo, não está nas nossas mãos. Aliás, a palavra diz que não sabemos nem se vamos ter um amanhã. Mas ela nos ensina que nós temos a confiança do amanhã no Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Então, que bênção é podermos descansar e compreender que o Senhor abençoa-nos de tal maneira que dia a dia Ele dá o seu alimento. Quantos homens e mulheres oraram ao Senhor, esperaram e receberam? Quantos oraram em secreto, mas viram a resposta de Deus publicamente? A resposta de Deus, visivelmente. Nós precisamos aprender a abrir o nosso coração diante do Senhor. Que essa oração que o Senhor Jesus está nos ensinando nos ajude a termos uma profundidade ainda maior no nosso relacionamento com Deus. Nos abençoe de tal maneira que nós possamos nos animar ainda mais a orar e a buscar ao Senhor. E como diz a palavra, orar sem cessar. Como é bom saber que nós somos ouvidos. E como é bom saber que a nossa oração ela é atendida, ela é respondida por Deus. E como é bom saber que a resposta de Deus para cada um de nós não se limita ao nosso pedido, ela vai muito além. Então, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Que nós possamos ser gratos pelo que Deus tem nos dado hoje. Que nós possamos viver o hoje de Deus, sabendo da eternidade de Deus. Que nós possamos estar com o nosso coração bem aberto a tudo que Deus está fazendo à nossa volta e dentro de nós também. E a palavra continua dizendo assim: perdoa as nossas dívidas. E o que Jesus está trazendo diante de nós é a luz. A palavra diz que Ele é luz. E as trevas não prevalecem contra a luz. As trevas se dissipam diante da luz. E a luz de Cristo, a santidade de Cristo, revela que nós somos pecadores. A palavra diz que não há um justo nenhum sequer. A palavra diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós somos sim pecadores, mas nós não devemos viver no pecado. E o Senhor Jesus está nos ensinando na oração a pedirmos perdão ao Senhor pelas nossas dívidas. E o que significa dívida? Que nós precisamos prestar contas a alguém. A dívida, ela é dívida porque ela é em relação a alguém. Nós devemos a alguém. Então nós precisamos prestar contas. E a quem nós precisamos prestar contas? As pessoas que ofendemos, mas primeiramente a Deus. Eu acho maravilhoso quando o filho pródigo ora e diz: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. A oração dele compreende que ele, antes de pecar contra seu pai, ele pecou contra Deus. Qualquer pecado que possamos cometer, tenha uma coisa bem clara na sua mente. Primeiro nós cometemos contra Deus. E aí depois contra o próximo. Então nós precisamos pedir perdão a Deus. Para podermos conseguir pedir perdão ao próximo. Porque o que Jesus está nos ensinando aqui, nesse momento crítico da oração, momento muito sério, aonde a oração diz: perdoa as nossas dívidas assim como. Isso é muito crítico, porque se nós não nos atentarmos para o que Jesus está nos ensinando e viermos direto para esse ponto, nós não damos conta. Nós traremos juízo sobre nós. Porque a oração chega nesse ponto onde ela diz: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E perdoar é algo muito difícil, porque para perdoar, o nosso orgulho precisa cair por terra. Para perdoar, os nossos direitos precisam ser renunciados. Para perdoar, nós precisamos abrir mão do eu, para pensar no próximo. E só é possível se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar. Por isso que a palavra nos ensina a amar a Deus e amar ao próximo. Não é amar ao próximo e amar a Deus. Deus em primeiro lugar, porque Ele vai encher a nossa vida e o nosso coração. Ele vai trazer à nossa vida e ao nosso coração uma transformação, onde ela nos tornará capazes
de olhar para o nosso próximo, se compadecer do nosso próximo, reconhecer os nossos erros e pedir perdão ao nosso próximo. E nós faremos isso porque nós pedimos perdão para Deus primeiro. Então, o texto diz, a ordem, presta bem atenção na ordem, Jesus diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Que ordem é essa? A ordem de que Deus é nosso Pai, Ele é Pai meu, mas Ele também é Pai seu. Esse mesmo Deus que é misericordioso comigo, é misericordioso contigo, é misericordioso com os outros. Então não cabe a nós estarmos julgando as outras pessoas, porque nós não sabemos os propósitos de Deus a respeito dessa pessoa. A palavra de Deus nos ensina que Cristo morreu. O sacrifício de Cristo foi suficiente para salvar a todos. Mas Ele é eficiente para salvar a muitos. Ele próprio diz que Ele veio para o que eram seus, e os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então esse Pai, que é meu Pai, que é seu Pai, que é Pai nosso, que está nos céus, no alto e sublime trono, que reina e governa sobre todas as coisas, nós devemos santificar o seu nome de tal maneira que as nossas atitudes santifiquem, glorifiquem o nome de Deus. Que o reino dele está lá no alto e sublime trono, seja o mesmo reino que governa dentro do meu coração, causa uma transformação tão grande em mim, que me torna capaz de me humilhar na presença dele e pedir perdão a ele e pedir perdão ao próximo. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nós devemos ter uma vida santa, voltada para Deus, para que através dessa vida santa, voltada para Deus, aonde a palavra nos ensina que nós somos cheios do Espírito Santo, isso possa refletir nas nossas atitudes, uns com os outros. Nesse momento que nós estamos vivendo, no meio de toda essa pandemia, como eu já falei outras vezes, está aflorando a natureza humana, mas que também seja uma oportunidade para que aflore a nossa natureza espiritual. A palavra diz que aquele que é nascido da carne é carne, tem atitudes da carne. Então aquelas pessoas que estão tendo essas atitudes que às vezes nos surpreendem, são atitudes porque ela vive pela carne. Mas a palavra continua dizendo, mas aqueles que são nascidos do Espírito precisam viver espiritualmente, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E continuando aqui o que o Senhor Jesus está nos ensinando, e diz assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E eu acho maravilhoso, Jesus ele deixou isso ao final da oração, com um propósito específico. Porque depois de reconhecer Deus como Pai, depois de reconhecer que Ele é Pai e nos faz filhos, então quer dizer que nós somos irmãos em Cristo Jesus, todo aquele que é selado pelo sangue de Cristo, nós somos irmãos em Cristo Jesus, o sangue da nova aliança. Pai nosso que estás nos céus, que Ele é santificado, santificado o nome do Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, nós tenhamos confiança em receber o nosso pão de cada dia das mãos do Senhor, e saber que nós somos perdoados pelo Senhor e conseguirmos perdoar uns aos outros, ainda assim a nossa carne precisa ser dominada. Por isso, não nos deixes cair em tentação. A palavra diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós precisamos estar atentos, porque para cair falta muito pouco. Nós só estamos em pé se nós estivermos seguros pelas mãos do nosso Deus. Então o Senhor Jesus ele está nos ensinando a agarrar naquele que é firme, agarrar naquele que é poderoso. Não nos deixe, Senhor, o nosso Pai,
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que o Senhor possa nos livrar no meio do mal, durante o mal, possa nos livrar antes do mal, que Ele possa nos livrar em todo o tempo, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. É uma afirmação, mas essa afirmação continua. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O Senhor deixou um semáforo, um alerta para cada um de nós. Nós precisamos olhar para as nossas atitudes e ver como tem sido o fruto do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais bonito, maiores e mais saborosos são os frutos que nossa vida vai gerar, porque eles serão para a glória de Deus. Agora, quanto mais distantes de Deus, mais a nossa natureza humana aflora, mais o fruto definha, mais sem sabor, mais sem graça, mais de aparência feia. Então, nossa atitude diante das pessoas serão atitudes terríveis, atitudes que não santificam e não glorificam o nome do Senhor. O que Deus faz por cada um de nós, o que Ele fez, Ele se entregou naquele madeiro por cada um de nós, para que nós possamos ter vida e viver uma vida de maneira correta diante de Deus. É tempo de orar, é tempo de buscar a Deus, não de qualquer maneira, mas na maneira como o Senhor Jesus nos ensinou. A maneira em que nós reconhecemos que Deus é o nosso Pai, cuida de nós, que nós devemos ter um relacionamento íntimo, mas também temos que nos submeter. Um Deus que sustenta-nos a cada dia, em todo o tempo. Um Deus que reina e governa, que conquistou a nossa vida. Um Deus que perdoa os nossos pecados e que nos ensina a perdoar o pecado do próximo. Ele tem perdoado o nosso pecado. Nos ensina a amar ao próximo, porque Ele tem nos amado primeiro. Ele nos perdoou para que nós pudéssemos perdoar. Que o seu coração e o meu coração nesse momento de tribulação, momento de angústia, momento de questionamento, nós possamos ter a certeza de que o nosso Deus ouve a nossa oração. Que nós possamos então orar constantemente, buscar constantemente a face do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor. Guarda o nosso coração em Ti e que a Tua palavra seja, ó Deus, a nossa regra de fé e prática. Que possamos olhar para a Tua palavra, olhar para o Senhor, antes, ó Deus, de nós tomarmos as nossas decisões. Que nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, seguir os Teus passos e glorificar o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar ainda mais um cântico e depois receber a bênção. Glória a Deus. Siga o formoso dele. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento de podermos adorar o Teu nome, Pai, mesmo em face dessa situação toda que está acontecendo. Em tudo isso, ó Deus, nós queremos adorar o Teu nome, engrandecer o Teu nome e dizer, ó Pai, que não estamos assustados com tudo isso, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas.
Nós pedimos que o Senhor traga paz no nosso coração, traga, ó Deus, a esperança no nosso coração, e os nossos olhos sejam postos em Ti, ó Deus, sempre, em toda e qualquer situação, na certeza que o Senhor está conosco até o final dos tempos, Pai. Obrigado, Deus, por esse momento de louvor. Abençoe tua igreja, fortalece cada irmão na sua casa, abençoe cada família, ó Deus, cada um, ó Deus, ali possa estar celebrando e adorando o teu nome. Que em tudo, ó Deus, em tudo isso, o teu nome seja engrandecido, a sua igreja seja edificada, ó Deus, e o evangelho, ó Deus, se propaga, Pai, nesse país e em toda a face da terra. É a nossa oração de louvor e gratidão, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos receber a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus abençoe cada coração, cada lar, que o amor eterno do Deus Pai e que as benditas consolações, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus repouse sobre o seu povo, permaneça hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.